Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra estar entrevistando vocês todos. Obrigado por E receber. antes da gente falar um pouco mais sobre o lançamento de vocês, né, que é o Love and Tank, né, eu queria começar perguntando um pouco sobre a história da Gas Dance, como é que vocês começaram. E uma curiosidade que eu sempre tenho é o porquê do nome da banda, como é que vocês chegaram no nome. Bom, acho que a gente começou quando eu me mudei para o Rio, lá em 2016. Uhum. Tinha alguns amigos em comum com o Pedro, que é o nosso guitarrista. E aí, numa dessas noites de farra e bebedeira, eu peguei meu violão, mostrei umas composições que eu tinha já de um tempo. Ele se interessou, decidiu levar para casa, ver o que que dava. E em pouco tempo ele chegou com uma música toda diferente, toda produzida, e justamente com aquela cara que eu queria botar na música. Então a gente já achou de cara que foi um bom casamento ali, foi um bom Certo. encontro. Isso foi em qual ano que vocês começaram? Foi 2016, né? Acho que a gente só chegou a lançar coisa em 2017, 2018, fazer os primeiros shows. A gente ficou um ano ali só na produção, mas foi por aí. E o nome, para ser bem sincero, tem muita gente que pergunta, eu nem lembro mais direito como foi, mas foi alguma coisa porque eu sempre gostei de moto, carro e esse tipo de Aham. cultura. A gente, acho que eu tava com um amigo nosso que anda de moto também, a gente foi abastecer as motos ou algo assim, e aí foi bem numa época que a gasolina tava muito cara e alguém fez uma piada sobre fazer uma dancinha caso conseguisse encher o tanque. E eu achei esse termo muito bom e acabou virando Gas Dance, a dança da gasolina. Cara, porque toda vez que eu vejo o nome de uma banda, eu falo assim, gente, de onde que eles tiraram esse nome? Vou perguntar. É isso. Eu acho que a maioria tem uma história incrível para contar, a nossa não é tão incrível. Mas é legal também. E é atemporal, né? Porque a gasolina tá assim em todo momento, né? É isso, é. E como é que vocês se conheceram, o grupo todo? A música sempre estava na vida de vocês? Como é que vocês chegaram a se conhecer? Acho que eu posso falar um pouco disso. O Tari já falou como a gente se conheceu, né? Nessa noite aí de muita farra, onde ele puxou o violão. E eu e o Azen, né, que é o nosso baterista, a gente já se conhece de mais tempo, porque a gente já teve outras bandas. A gente tinha uma banda chamada Self Decay. O Azen é baterista, pô, lendário aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando eu e o Thales, a gente começou a gravar as primeiras músicas, era só eu e ele, né? Eu, tipo, programando as baterias no computador. E aí, rapidinho, a gente, putz, vamos fazer show, a gente precisa de um baterista. E aí, o Azen imediatamente era a pessoa, né? E tá com a gente já desde então. E agora que a gente está lançando, né, esse novo single, né, e esse novo álbum que vai vir aí, que é Slow Dance, a gente, por acaso, conheceu a Lina. Por acaso, a gente estava precisando de baixista também, porque o nosso baixista, o Gibson, não está conseguindo mais fazer esse show, está com uma agenda muito apertada, e a gente precisava de um baixista, né? A gente começou, por acaso, eu comecei a produzir umas músicas com a Lina, e aí a gente mostrou algumas ideias novas da Gas Dance para ela, e ela começou a colaborar com a gente nas músicas, e também, por acaso, toca baixo. E aí, foi uma O dia coisa que a gente assim. pensou em convidar ela, ela se convidou a tocar com a gente. Teve isso É também. verdade. Foi muito bom. Então casou, ela estava convidando, vocês É, também estavam convidando ela. Casou muito. já que tá sem baixista, pô, por acaso eu toco baixo, né? Aí, sabe, vai, vambora. O RH funciona. É. Exatamente. E sobre a música na vida de vocês, ela sempre teve na vida de vocês? Como é que a música entrou? Sempre, sempre. Inclusive, nesse dia que eu apresentei essas primeiras músicas que vieram a virar a Gas Dance pro Pedro, teve um show da Self Decay Uhum. no apartamento onde eu morava, que já é uma loucura, né? Um show de uma banda ao vivo no apartamento, mas esse dia foi incrível. A gente aproveitou o fato de que temporariamente estava sem vizinho em cima e do lado, então a gente podia fazer um barulho ali. Rolou um show ao vivo e eu já conheci o Pedro assim, tipo, já tocando. Eu tenho banda desde os meus 11, 12 anos de idade. Acredito que o pessoal também começou aí mais ou menos por essa faixa, bem cedo. Eu comecei com O essa. chato de ser músico e morar em apartamento é isso, né? É,
Rio de Janeiro tem pouco lugar para Voltei. bebida como pode. Né? Desculpa. Tô com 2 Gustavos aqui na tela. E um travado e um mexendo agora. Tem como botar aqui. O que eu tá falando agora, deixa eu... Ué, mas ficou um frame legal, pô. O quinto membro. Foi mal o background aqui. Cheguei agora há pouco, sem bateria. A única tomada que eu tenho disponível. Tô tentando botar o meu kitzinho de treino aqui atrás, só para não ficar... O Gustavo foi embora. Ou faço assim... Só para não ficar minha cozinha aqui atrás. E vocês, como é que foi o começo de vocês? Lina, Pedro, Gustavo? Vai lá, Lina, primeiro. Quem quiser falar primeiro. Você diz, ô Luca, peguei ali um pouco depois, você fala mais o quê? Você fala mais do começo da carreira como músico ou na banda? Na carreira mesmo. Como é que ela chegou até vocês? Cara, é aquela piada babaca que uma coisa escolhe você ao invés de você escolher ela. Tem essa questão também. Quem escolheu? No caso, eu tava numa viagem em Búzios, sei lá, 96, 97. E a gente, de brincadeira, os amigos ali falaram, porra, quem vai ser o quê? Vamos montar uma banda, porra. Eu já gostava muito de rock and roll, pela minha mãe e tal, minhas irmãs. E aí eu falei, porra, vou ser baterista. Eu não sabia o que era bateria, eu não sabia de porra nenhuma. Então, é isso. A gente tá aqui 30 anos depois. E se tornou uma coisa, porra, fundamental na minha vida. Eu amo tocar bateria. Eu tive minha bandinha em 99 ali, tocamos no sarau de escola, né? Foi indo assim. Eu tive uma banda um pouco mais séria em 2002, 2003, que foi a Zen. A gente tocava muito Red Hot, mas fazia umas músicas nossas. Aí começamos a ganhar, a gente ganhou a sarau lá de Santo Agostinho. A gente tocou aqui no Salum, tocamos no Scala. Nada disso existe mais. E aí foi indo. Depois de um tempo eu vi que bateria era inseparável. Eu me descobri muito, né, como persona, como tudo, ser um baterista. Amo muito isso até hoje. E, porra, é isso. Eu já conheço o Domício desde 2010, né, por aí, né, Pedro? Por aí. É isso, a gente, se identificou imediatamente com o nosso passado, né, de rock, de tudo. E mais que isso, a gente é amigo também. Então, porra, era a escolha certa a ser feita. Eu entrei na banda, na Agência, acho que em 2017, né, que foi exatamente esse um ano de pré-produção ali do Thales com o Pedro. E, porra, a gente encaixou, né, perfeitamente. Eu sou apaixonado na banda, quero, enfim... A gente está num momento, enfim, bem legal agora. Com a Lina dentro também. Porra, foi ótimo. E é isso, eu toco há uns 26, 27, assim. Mais sério desde 2003, 4, 5 ali. Fiquei um tempinho sem tocar, etc. Enfim, pela vida, mas sempre voltei, cara. Eu amo tocar bateria, eu quero fazer para sempre. Velho. Legal. E não era nem nascida quando você começou. Provavelmente não. Seu microfone. Tá mutado, Lina. Você falou que Seu microfone. Você começou em qual ano? Não, 2005. Isso, ótimo ano. A gente ainda respirava um pouco da MTV. 2005 eu já era. Também. Uma boa safra. Pô, ele falou que tava em 99, né? Fazendo sarau, não, né? Cara, foi em 98, pô. Pô, eu não sou tão velho, tô com 38. Então ainda tenho uns 40 anos de rock and roll pela minha frente ainda, mano. Então, idade não é muito legal, né? Vamos pra outra coisa. Não, cara, pelo contrário. Idade é irado, experiência. É isso, não tem como ser idade é irado. Inclusive, eu falo que eu tenho 40, eu já boto 2 pra frente, porque quando chegar lá também não. Já vai estar acostumado. Quero 40. Cara, não, porra, era 40. Tô agora. Tem gente que finge pra trás e ele bota pra frente. Eu boto pra frente. Eu faço o contrário. Já adquire o conhecimento que vem do futuro. Na verdade, eu já vou falar uma coisa aqui que ninguém se liga, mas na verdade você tá sempre vivendo o teu ano seguinte, né? Você, quando tá fazendo aniversário, você tá vivendo já esse ano. Então, na verdade,
Se você vai fazer, você fez aniversário agora, fez 30 anos agora em janeiro, na verdade você está vivendo o seu 31º ano. Você não completou aquele ano ainda, mas você já, o que foi, já foi. Cara, eu nunca pensei por esse lado, é verdade. Vou agitar essa parte aí pra galera não ficar... Próxima pergunta. E vocês, Lina e Pedro, como é que foi a história de vocês? Fala aí, Lina. Quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a pirar, assim, ouvir muita música, e eu sempre gostei de música, mas eu não sabia que eu sabia fazer isso, né? Então, eu comecei vendo uma amiga que fazia aula de canto, e eu achei irado ela fazendo, e eu pensei, poxa, acho que eu quero fazer isso também, e aí eu comecei a estudar canto por uns anos, e aí lá para 2019, que eu comecei a me interessar pelo baixo, e aí eu tocava assim de brincadeira, de vez em quando, não tinha disciplina, não tinha nada, era só pegar e ficar brincando. E aí, ano passado, eu não sei o que me deu, que eu pirei e quis ter banda, assim, eu quero tocar baixo, pronto, vou arrumar uma banda, não importa, alguma hora eu vou arrumar uma banda. E aí, até tentei entrar numa outra, não deu muito certo, mas aí achei os meninos e aí cá estamos. Sorte a nossa. Ou seja, não foi a primeira tentativa, hein? Vocês acabaram ganhando. E ela, porra, um autoconvite para entrar, que foi na hora H, né? A gente já queria convidar mesmo? E você, Pedro? Eu toco guitarra desde adolescente. Comecei a tocar, tipo, já era muito fã de Black Sabbath, de AC/DC há um tempo. E aí um dia um amigo meu, Gabriel, ele comprou uma guitarra, aí me ligou e falou, chega aqui pra tu ver minha guitarra que eu comprei. E aí ele me ensinou a tocar, tipo, um riff, assim, tipo, Smoke on the Water, Iron Man. E aí é isso, desse dia em diante nunca mais parei de tocar guitarra. E... Sabe escolha. E tenho banda aí um tempo já fazendo, né, tipo, compondo, produzindo. A gente grava as nossas paradas aqui em casa. É tudo bem nesse espírito de vamos pegar e vamos fazer. Que é o que eu acho que faz assim dar certo, porque a gente nunca para de produzir, né? A gente tem essa vontade. A gente fica falando que a gente já está com tipo, uns 3 projetos em andamento para frente. Tipo, esse disco que tá saindo agora, a gente, já tá fazendo ele há um tempo, já tá preparando o próximo. Sim. A gente fica nisso constantemente. Legal. E Love and Tang, ele marca uma nova fase, né? Tanto musicalmente, né? Quanto na formação de vocês. Como vocês descrevem essa transição que vocês estão passando e o que ela tem impactado vocês, no processo criativo? Bom, quando a gente começou com a banda, eu tinha acabado de chegar no Rio e eu vim pro Rio com a esperança de fazer um bom curso de ator, porque eu já tinha banda antes, mas não deu muito certo. E aí eu pensei que a única coisa que eu tinha interesse de fazer da minha vida, que só dependia de mim e não da banda, que poderia dar certo, era atuar. E aí vim pro Rio, fiz Cal, conheci o Pedro, a gente começou o projeto com a banda, e eu vim e ainda era muito jovem, né? Eu cheguei no Rio de Janeiro, acho que eu tinha 20, 21 anos, hoje eu tô com quase 30, e naquela época, na minha cabeça, tudo seria muito mais fácil, eu conseguiria me dar bem em todos esses 2 meios, se eu me dedicasse, se eu tivesse talento, e quase 10 anos depois a gente tá aí ainda junto, mas todo esse tempo também ajudou a perceber que as coisas não seriam tão simples assim, sabe? Acho que a gente só tá junto ainda hoje porque a gente começou há um tempo atrás a perceber que não depende só do talento ou do quão boa sua música é. Eu acho que ter uma banda é muito mais como administrar uma empresa do que realmente, sabe, só ensaiar e só tocar e só tentar melhorar. E a gente tá vivendo muito mais essa realidade de seguir como banda, como empresa hoje em dia, que a gente entende um pouco mais sobre as coisas, sobre a indústria musical.
E acho que essa música pode até parecer ter uma letra simples, ter um significado ali simples, mas eu acho que vem com tudo isso incumbido ali junto, tem toda essa ideia desse despertar, dessa, sabe, dessa realização de que não é tão fácil, mas é possível se a gente fizer da forma certa. E é sobre se jogar, sobre aproveitar o momento, sobre fazer tudo que for necessário para fazer dar certo, para viver o sonho. Legal. A banda, então, é como se fosse uma empresa e vocês todos são sócios, né, por assim dizer, de certa forma. Cada um contribui com um trabalho. A gente não é só guitarrista, vocalista e baixista, né? Tem o tesoureiro. Mas é isso. É a forma certa de ver uma banda mesmo. Tem o CEO, tem todo... Tem que negócio. A gente, uma empresa, está sempre buscando o que tem tendência de mercado, né? Mas vocês... É claro que a música é uma arte, né? A arte de vocês, né? Mas ela não deixa de ser um produto que essa banda produz. Sim. Nesse caso, como é que vocês lidam com essa questão de tendência? Vocês cantam mais o que vocês gostam de cantar? Ou vocês cedem mais ao que o mercado está pedindo? Como é que vocês equilibram isso tudo? Busca como banda sempre, não só pelo trabalho, mas por opção, por gostar de música num geral, saber o que está acontecendo, ouvir as coisas novas e tudo mais. Só que eu confesso que a gente até tenta fazer algo mais comercial, só que acaba não dando muito certo. Acho que a gente prefere fazer o que está no coração, o que a gente acredita que vai ser bom pra gente, no fim das contas vai acabar sendo melhor para as outras pessoas também, se a gente for só sincero consigo mesmo, sabe? Sim. Essa pergunta foi boa que me levou para uma que vai ser mais polêmica ainda. A música, ela explora a dinâmica, né, entre o desejo, né, a excitação, o relacionamento. Como surgiu a ideia dessa música e há alguma experiência pessoal por trás da letra? Não precisam citar nomes. Por letra, eu acredito que sim. Eu sempre tento botar muito do meu coração. Na verdade, eu tento fazer justamente o inverso. Eu tento esconder tudo que está acontecendo. Quando eu vejo a letra pronta, é como se fosse um espelho. É justamente tudo que eu tenho pensado, tudo que eu tenho vivido. E Loving Thing, acho que é mais tudo isso desse novo álbum. Até por isso vai ser o single principal, é a primeira música do disco. E começou com um riff do Pedro, que já é de alguns anos atrás, a gente nunca tinha usado, nunca tinha feito sentido, mas agora nessa fase a gente ouviu de novo algum material antigo ali e acabou achando essa música e percebendo que agora fazia muito sentido, e ela saiu assim muito rápido, né? Sim. A gente se encontrou em um dia, numa sessão dessas de estúdio que a gente tem, ouvimos ela algumas vezes e quando a gente menos esperou já tinha a letra pronta, o resto do instrumental que faltava todo pronto. A gente teve a ideia, assim, em minutos. Legal. E esse riff, como você falou, ele já tinha, né, um tempo, né, ele guardado, né? Sim. O que faz vocês quererem utilizar ele agora? Você chegou nele. Acho que a gente fica sempre buscando as coisas que já estão em algum... A gente vai deixando coisas em diferentes estágios de completude. Então, a gente, tem uma ideia de um riffzinho e aí chegou só até o refrão, aí a gente deixa salvo e vamos partir para outra coisa. Aí a gente vai mexer em outra que está um pouco mais pronta. E aí, quando a gente vai ver, a gente tem várias músicas ficando quase prontas. Essa é uma que ficou meio que congelada ali, tipo, verso, refrão. Nem refrão tinha, né, Thales? Era só o riff, a bateria, o baixo. E aí a gente escutou, Thales falou, putz, tive uma ideia maneira para letra, para melodia de voz dessa música. E aí, quando a gente botou essa melodia, aí de repente a música toda veio. E até engraçado, né? Porque você perguntou sobre isso de tendência, né? Se a gente tenta fazer música para ser mais vendável. A gente até tentou com essa música deixá-la simples. E aí, quando a gente foi ver, a gente botou uma parte B nela que é completamente diferente do resto. E aí vem um solo de guitarra gigantesco e, tipo, a gente não consegue. A gente... Criamos um monstro. Mas é maneiro quando encaixa assim. Vocês criaram um monstro, vocês não sabem domar ele. Esse que é o problema. Aí é hora de soltar para o mundo. E a entrada da Lina, né? Falando até uma piada com o negócio de empresa, né?
cargo dela, baixista e produtora, pra quem não conhece. Falando em relação a ela, trouxe essa nova fase da banda, né? Tem a participação dela. Como tem sido essa experiência e como isso influenciou o novo single, a nova identidade de vocês? O que vocês acharam que mais mudou? Cara, incrível, tem sido incrível. Lina tem ajudado muito, mais do que ela imagina, porque como eu e Pedro, principalmente, óbvio, o Azen também, e o Gibson, que era o nosso antigo baixista, a gente já estava acostumado com o nosso ritmo de fazer a coisa, e a gente já tinha uma certa estrutura, um certo modus operandi ali com a banda, e a Lina veio com o dela, né, da vivência dela, das outras bandas, dos outros projetos, e normalmente tem uma certa dificuldade até você conseguir juntar essas duas engrenagens e fazer algo que fique bom ali para todo mundo, mas eu sinto que os nossos dois modos se juntaram muito bem desde o início. Ela traz visões pra gente de produção, de como fazer, que a gente acaba catando e dá super certo. Por exemplo, ontem ou anteontem a gente estava produzindo junto, e às vezes eu e o Pedro, a gente ficava tanto tempo numa música que a gente começava a odiar ela, porque não ia pra frente, você sempre chega num ponto que fica meio estagnado, e a Lina sempre com esse espírito mais leve, mais jovial, vira pra gente e fala, pô, qual é, galera? Para com essa música aí, vamos ouvir uma outra parada, vamos beber uma cerveja, vamos conversar aqui, daqui a pouco a gente volta. E a gente, cara, como é que a gente nunca pensou em fazer isso, né? Só dar uma descansada, 5 minutos e voltar. E é algo que a gente meio que já tomou como nosso e acaba fazendo sempre agora, e foi ela quem trouxe. Então, até nesses mínimos detalhes tem sido incrível. Obrigado, Lina. Desestressar na hora da composição. Eu acho, assim, quando você tem várias músicas encaminhadas e você tá ouvindo muito uma ali, a cabeça começa a, né, dar um bugzinho, começa a quebrar. Não, pera, calma. Aí você começa a ouvir coisa onde não tem, aí você começa aparecem os fantasmas, né? Tem coisa onde não era pra ter. Mas tá ótimo. Aí, às vezes, só trocando, nem que seja ouvir uma outra coisa nossa, ou ouve uma outra coisa, poxa, não aguento mais ouvir a mesma voz há 300 anos. Eu fico assim, quando eu fico ouvindo muito tempo a minha voz, eu fico, não, pelo amor de Deus, eu quero ouvir a voz de outra pessoa. Calma aí. Você começa a se odiar, ouvir aquela música. E a gente tem visto que esse processo está sendo, assim, bem legal, especialmente agora, como tem muita coisa que estava acabando e muita coisa que está começando a ser feita agora. Acho que tá rolando bem de intercalar as paradas e tudo seguindo num ritmo, assim, rápido, mas ao mesmo tempo respeitando o flow das coisas, sabe? Sim. Questão de bloqueio criativo, você também passa por isso também? Todo mundo, né? Quem não, né? Eu acho que a vida é um bloqueio criativo, né? A gente só aproveita os entre-meios quando surge uma ideia para fazer música. Exatamente. Verdade. E a canção, ela mistura, né? O começo explosivo, né? Aí final mais etéreo. E como vocês chegaram nessa estrutura? Qual foi teve uma intenção para vocês conseguirem encaixar cada parte da música em um estilo? Foi sorte. Foi Deus. Nunca foi sorte. O cara coroa, aí dependendo de qual é esse, vocês começaram a Não, a gente, querendo ou não, a gente tem essa ideia de quando vai lançar um single ou um álbum, quando a gente está trabalhando em qualquer coisa, a gente quer muito que cada música seja completamente diferente da outra. A gente quer ter um conjunto de músicas ali que vivam por si só, sabe? Mesmo sendo um álbum, a gente não quer muito... Óbvio, a gente quer contar uma história, mas não precisa ser a mesma história durante 10 faixas, sabe? A gente procura usar instrumentos, afinações, pontes e partes de músicas diferentes em todas elas. Só que, querendo ou não, a gente também tem a nossa identidade, né? A gente tem muitas músicas, por exemplo, que tem esse esqueleto comum que a maioria das músicas tem, que é ter uma intro, uma primeira estrofe, um refrão, uma segunda estrofe, um refrão, uma ponte e um final. A gente gosta muito de, na maioria dos finais das músicas, criar um ambiente em que essa música vira outra coisa. E Loving Thing é uma dessas, né? Ela realmente começa mais explosiva, mais AC/DC ali, mais rock and roll. No final tem um baixo ali, a música dá uma caída, só que ela vai crescendo, tem sempre esse crescente, né? Tem aquele carregando que a gente gosta de botar na música para no final explodir de verdade.
acabar lá em cima. Então, apesar de achar que esse novo single também é uma dessas músicas completamente diferentes, ainda assim tem um pouco da nossa identidade, tem um pouco do nosso jeito de fazer a coisa. Inclusive, um dos motivos para eu ter querido entrar na banda, assim, porque eu vi que várias músicas tinham dinâmicas bem diferentes umas das outras. As músicas são bem diferentes. E ainda assim, eu acho que tem alguns timbres signature, sabe? Algumas coisas ali que já funcionam por si só, por fazer parte da identidade da banda. E aí, pô, quando rolou isso dos meninos falando que tava sem baixista, cara, é agora. Minha procura acabou. Queria falar... Os dois lados. Verdade. Apesar desse esqueleto, né, que você mencionou, né, que a música tem, até tem um pouco que a Lina falou, a música de vocês, ela segue um padrão, tipo, vocês têm um ritual para poder compor, ou cada música nasce de um jeito? É um processo novo. Cada música nasce de um jeito completamente diferente. Principalmente no início. A maioria das nossas músicas no início, ou são músicas que o Pedro já tinha o instrumental quase 100% pronto, e eu só entrava com a composição ali, com a melodia vocal e a letra. E em algumas vezes eu tinha algumas músicas, que nem as primeiras lá que a gente fez, que era só uma composição minha com um violão muito simples, e aí o Pedro orquestrava todo o resto, já vinha com guitarra, base, guitarra solo, baixo, bateria, e a gente tentava ajeitar tudo num computador ali, ter um esqueleto antes de levar para o resto da banda no estúdio, para realmente gravar depois. E até hoje a gente descobre formas novas de compor ou de como começar uma música que até a gente se surpreende, sabe? Acho que não tem que se prender a nada nunca. Você pode inventar uma música no bar. Você pode inventar uma música no... Depende do... enfim, Justamente. do momento ali, etc. Às vezes, caralho, tomou umas cervejinhas, vem com uma... Caraca, olha só, bum, 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 bum. Vem com uma batida ou vem com um riff maneiro e tal. Uma boa música pode vir em qualquer lugar, também. Total. E a escolha da Maran, que estou com a Maran Música, né, atualmente, para esse lançamento, como tem sido essa parceria, como se deu, como é que tem sido até agora? A parceria tá indo muito bem, a gente tá se amarrando no trabalho da Maran. Eu já acompanhava há um tempo, porque eles estavam trabalhando com bandas de galera que eu conheço, né, a Tont, que, pô, é uma galera que eu já conheço há muito tempo, porque eles tinham uma outra banda chamada Fleeting Circus, e me amarro, e aí eles estão fazendo agora esse trabalho com a Maran, e também eles estavam com a Montani, que inclusive o vocalista, que é o Felipe Areias, é quem filmou o nosso vídeo que vai sair hoje, né? De hoje para amanhã. Acabei de ver. Não, acabou de sair. Meia hora atrás, 28 minutos atrás. Que é a versão ao vivo, né, dessa música, desse single, Loving Thing. Mas o Amaran faz um trabalho muito legal. A gente tá animado, né? Assim, é a primeira vez que a gente assina com selo. Antes a gente fazia tudo 100% independente. Agora a gente está cedendo essa parte aí da divulgação, da distribuição, né, do booking para eles, para a gente continuar focando só tipo, em fazer música, em produzir, em mixar, em gravar, que dá um maior trabalho, né, o que a gente gosta de fazer. E é bom a gente poder focar agora só nisso. Legal. E até sobre essa questão do videoclipe ser gravado ao vivo, o que levou você a tomar essa decisão e como é que foi a preparação para a estrutura? Pô, o Azen sempre falava que, pô, o nosso show é outra parada, é outra experiência, que as músicas gravadas são tão foda, mas, pô, ao vivo, né, outra experiência. E a gente sempre quis, né, assim, achar uma forma de mostrar isso. A gente já até fez algumas livezinhas, assim, de forma um pouco mais, digamos, amadoras, mas aí, né, o Felipe Areias, né, nosso amigo, né, que é também da banda Montani, tá com esse projeto, que, né, ele tá levando algumas bandas para o estúdio, tá fazendo uma filmagem muito maneira, e aí ele veio com essa ideia pra gente, da gente ser uma das primeiras bandas nesse projeto dele. E aí juntou o útil ao agradável, porque a gente está com um álbum para sair, a gente queria fazer essa divulgação, né, de gravar uma live,
Então, pô, foi perfeito. Legal. E o álbum, como vocês falaram que um projeto quase nunca é igual ao outro, né, na hora de começar também, né? Slow Dance tá a caminho. E queria perguntar, quais são os principais diferenciais que vocês acham que tem Slow Dance de trabalhos anteriores? Vocês trouxeram para esse novo EP? O nosso trabalho anterior a esse é o nosso segundo disco, California Dreaming, que a gente fez entre 2019 e 2020. Ele foi lançado numa época de pandemia, então a gente não conseguiu divulgar, a gente não conseguiu fazer show, a gente teve que finalizar várias coisas do disco, algumas tracks de voz à distância devido à pandemia, e a gente já estava num ritmo muito bom de composição, só que a gente sofreu, obviamente, com a pandemia, a gente não pôde mais se encontrar tanto quanto a gente se encontrava para fazer isso, só que também ter ficado trancado tanto tempo levou a gente a buscar, na nossa própria forma, melhorar como compositor, como produtor, como músico, num geral, e eu acredito que quando a gente teve a oportunidade de voltar após pandemia, a gente estava tão, já, sabe, de saco cheio de ficar preso em casa e querendo fazer aquilo. Quando a gente voltou com mais conhecimento, mais gana, mais vontade de fazer, e eu acho que isso fez toda a diferença. Eu acho que esse álbum é infinitamente melhor do que tudo que a gente já fez só pela vontade de querer fazer por si só. E teve a questão dos ritmos, né? Ritmos brasileiros também entraram. Como foi essa edição que vocês decidiram adicionar? Pois é, acho que por a gente sempre ter ouvido muito mais música gringa do que... A gente, obviamente, gosta da nossa cultura, mas eu, por exemplo, lembro que a primeira música que me fez pensar que eu gostaria de ser músico, eu tinha, sei lá, 4, 5 anos de idade, meu tio botou I Want to Break Free, do Queen, para tocar. Eu fiquei maluco, aquilo explodiu minha cabeça. E desde que eu comecei com banda também na juventude, a galera gostava mais de um Led Zeppelin, um Black Sabbath, até as paradas mais atuais, um The Strokes. Então a gente sempre foi levado a querer fazer um som mais parecido com essas referências e automaticamente escrever em inglês porque a gente sente que é mais melódico, mas a gente também gosta muito, obviamente, como eu disse, da nossa cultura, de muita música brasileira. A gente ama Mutantes, a gente ama muita coisa, e a gente sempre tenta compor várias músicas. A gente já tentou começar a compor em português ou levar para um ritmo mais brasileiro, só que por ser mais natural para a gente, a música acaba desandando e tendo uma letra em inglês ou um ritmo mais gringo, mas a gente tomou vergonha na cara e falou, não, tá na hora agora de se jogar, de tentar, mesmo que fique ruim. E não ficou, impressionante. Ótimo, agora a nossa primeira música oficial em português, e a gente já pretende continuar esse esquema também, agora que a gente aprendeu um pouco mais a como fazer. Tem uma faixa nesse disco, Slow Dance, chamada Salafrário, que é a nossa primeira tentativa ali de fazer algo mais ritmos brasileiros, e eu acho que o nome começou muito bem. Tô bem animado com essa também. E vamos continuar, né? Agora que a gente aprendeu, vamos fazer mais e mais, vamos juntar essas culturas. Essa questão do inglês também é interessante porque, até pergunto, né? Além do estilo, né, que você falou, né? Tem muito da questão cultural também do rock ter nascido nos Estados Unidos, né? Vocês também foram por esse lado também? Apesar mais Inglaterra até, né? Perdão. Estados Unidos. Desculpa, professor. Caralho, não. Teve uma influência cultural também? Eu acho que nem tanto uma influência cultural, eu acho que mais pela música em si, né? Pelos nossos ídolos serem desde sempre Beatles e, não sei, essa galera, a gente acaba, obviamente, querendo fazer algo mais parecido, né? É mais natural você ouvir isso da sua vida inteira e quando for fazer algo parecido. E também, acho que John Lennon disse isso, né? Que a originalidade de uma banda é a sua ineficiência em copiar os seus ídolos. E eu acho que é bem o nosso caso. A gente tem as nossas referências,
A gente tenta botar elas no papel, mas quando a gente vê o resultado final, não é nada com nada e é tudo ao mesmo tempo. Eu acho que é o que dá a nossa cara, né? A gente não pensa muito de onde vem ou para onde vai, ou de que país seria isso. A gente também não está alheio, porque a gente mora num país em que a cultura é um pouco mais difícil, principalmente a nossa música, vai ser um pouco mais difícil de chegar na maioria dos ouvidos, não é uma coisa tão fácil, não é todo mundo que fala a língua ou vai entender ali exatamente o que a gente está querendo dizer. Até por isso a gente quer ter essa veia de tentar fazer coisas mais em português e tudo mais. Mas também linguagem universal, né? Vai que a gente arruma um show aí lá pra fora, daí a galera vai gostar um pouco mais, talvez. E sobre essa questão, Gustavo, depois no final da entrevista eu peço desculpas aos ingleses, tá? Os americanos também, pô, Chuck Berry. Foi tudo na mesma, né? Todo mundo. Inglaterra e Estados Unidos foram o berço mesmo do rock. Exatamente. Você não tá errado, não. Só inteirei a Inglaterra ali pra... Pro Paul McCartney não ficar triste, né? Tá. Então se desfaz a desculpa. Pô, ao longo dos anos, né, o rock ele tem várias transformações, né, que passou, né, desde que surgiu, né? Vou evitar falar locais. Então, nesse caso, vocês até então, antes da Maran, já estavam completamente independentes, né? Como é que vocês enxergam o cenário hoje para as bandas independentes? Tem sido mais valorizado? Tem melhorado algum ponto? O que vocês acham disso? Eu acho que você consegue ter mais visibilidade hoje se você, tipo, souber jogar suas cartas certo. A gente consegue hoje em dia um público incrível, tipo TikTok, Instagram, mas ao mesmo tempo, tipo, aqui no Rio, por exemplo, tem cada vez menos lugares para tocar, né? O Azen até falou de Salum. Salum é um lugar clássico de rock, né, independente. Os poucos aqui do Rio de Janeiro, que já não existe mais, fechou. 25 anos por aí, a maioria fechou aqui no Rio. Então, assim, a gente precisa ficar constantemente buscando formas novas, né, de aparecer e, né, internet, né, tipo Instagram, TikTok, hoje em dia é o principal, né? Você vê a galera que, tipo, às vezes nunca fez um show, mas com, pô, 1 milhão de views em alguma plataforma. Mas não é fácil, assim. A gente tá agora, né, assim, olhando de tocar em outras cidades, né, São Paulo e por aí vai, porque aqui no Rio, realmente, tá bem limitado. Uhum. E uma coisa boa também é que eu acho, né, não sei a opinião de vocês profissionais, né, que trabalham com isso, né, sabem mais que eu. O bom também das redes sociais é que você se torna mais independente de você estar no braço de uma gravadora, né, de uma organização grande, né, para estar te apoiando. Vocês Total. viram isso também? Então, isso também? Total, com certeza. Porque, tipo, a banda já chega às vezes, né, tipo, nos olhos de uma gravadora, por exemplo, né, assim, com uma base montada de fãs, né, porque fez uma divulgação bem feita no TikTok, no Instagram. Então você consegue você mesmo, tipo, contar a sua história, tipo, ter a sua identidade, né, do zero. Realmente, assim, isso é uma vantagem grande. Legal. Gente, para a gente poder finalizar, sempre boto uma pergunta, essa pergunta é mais para cada um de vocês, tá? Pergunta individual. Se vocês tivessem que escolher apenas um momento da banda para reviver assim, né? Qual vocês escolheriam que foi mais marcante para vocês? Cara, acho que a gente tá no melhor momento agora, assim, porra. E olha que eu sou nostálgico pra caralho, mas eu realmente vejo a gente agora num outro... A gente ficou em ato também, eu ia até falar isso aquela hora. Me lembro que a gente fez um show em dezembro de 2019, lá no Heavy Duty, perto da Rua Ceará. Sim. É um lugar clássico, tem um garage, que voltou, inclusive. E a gente só... Aí estourou a pandemia e a gente só voltou em 2022, cara. Tipo...
Aí a gente voltou firme, né? A gente voltou, tipo, foi o que o Pedro falou, a gente voltou com o maior gás, assim, tava todo mundo, porra. A gente, sabe, aquela energia ali de realmente tempos sem tocar, porra, aquela, né, momento difícil de pandemia, não sei o que vai rolar e tal. E esses últimos 2 anos, assim, foram bem tensos, apesar de que, enfim, antes foi bem legal também. Com a Lina agora, a Maran, fazendo um adendozinho, né, sobre esse assunto de gravadora, ser independente e tal. O mundo mudou muito, né, cara, com fim de CD, com fim de, né, com as grandes, porra, produtoras, gravadoras e tal. Isso não é gigante, tipo uma M, uma Sony, uma coisa assim, caralho. Ficou pra história, né? E é maneiro ter esse lado independente também, que é isso, né? Ninguém te reagra muito, assim, né? Você fica, pô, você faz o que você quer fazer, eu acho que isso traz uma autenticidade, assim, uma personalidade, porra, única, assim, pra banda. Porque realmente virar um produtinho de gravadora não seremos nunca. E eu acho que, porra, tá sendo ótimo com a Maran agora, porque entra uma nova força, uma galera que já tá inserida em, porra, booking, em, porra, conhecer mais gente, outras bandas. Então é uma ponte, porra, essencial pro que a gente tá mirando de agora pra frente, assim. Isso que você falou, Gustavo, a gente continua. Você vê que tem gente hoje que não sabe nem o que é comprar CD físico em loja, né? Não existe mais. Voltou o vinil, né? Porra, maneiríssimo, caralho. Mas CD acho que ficou pro ralo, irmão. Acho que CD... Tem uma prateleira aqui em casa. O pessoal que deve chegar. Aí também, pô, o pessoal que deve chegar e falar assim: legal, enfeite. Não, eu não aqui, tá como enfeite agora. Mas olha só quanta coisa maravilhosa que você vai ver aqui. Pô, mas... Queens of the Stone Age, isso aqui, inclusive, foi numa nossa turnê. Tem gente que não sabe o que é isso mais, cara. Tipo, Pô, pegava encarte, ficava lendo. Porra, você via foto da banda, você, tipo, caralho, tinha uma conexão a minha ali. Era abrir o CD, abrir a negócio, né? Porra. E ver como é que era o disco. Exatamente. Porra, tinha verde, tinha preto, tinha transparente. Eu também sempre fui fascinado pelos encartes e sempre a mídia física ali para... E a combinação, né, do visual com o sonoro, né? Com a música, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente perdeu também com, sei lá, é óbvio que a gente tem hoje em dia, óbvio, mas não tinha, caralho. MTV, gente, porra, nos 90, 2000, caralho, era... Tipo, irmão, juro, lançou muita banda, porque você fazia um clipe maneiro, às vezes muita banda fez um hit só, fez um clipe foda e ficou famosa pra sempre, assim, irmão. Tipo... Cara, e tá na MTV, era o auge. Era o auge. Eu cheguei com uma banda minha de 10, 15 anos atrás, a gente chegou a fazer um clipe e tal, e era muito errado. Na época era uma sensação. Hoje em dia, enfim, é o YouTube, claro. Obviamente, tem canal. Os canais mudaram, né? Isso, tipo, apesar do, enfim, nem vou falar isso aqui, não. Eu sou contra o Spotify, de certa forma, mas é muita coisa para dissecar aqui, enfim. Mas eu acho que é isso, cara. Quem quer tem que fazer correr atrás, tem que fazer acontecer, como tudo, assim. E o primeiro passo do próximo. É isso. Qual momento voltariam que vocês acham que foi mais marcante para vocês? Pô, um momento que foi bem marcante para mim foi bem recente. Eu tava produzindo uma música para a Lina, né, para o CD solo dela, e ela deu uma ideia de uma música. E aí eu fiz um instrumental pra música e ela falou, pô, não era bem isso não, mas isso é maneiro também. E aí na mesma noite a gente transformou essa música em uma música pra Gas Dance, que tá no disco novo, ficou incrível, e também fez a base pra música dela. Esse dia foi bem legal. Um outro dia que foi bem maneiro, na gravação do nosso disco anterior, a gente estava, né, o Thales estava em Vilhena, na pandemia, eu estava aqui no Rio, e aí eu acho que foi I Could Save You, não sei, que a gente estava sem voz ainda, aí e o Thales em Vilhena, sem equipamento de gravação, sem nada, e a gente precisava gravar a voz. Eu falei para ele, cara, pega esse fone do seu iPhone, tipo esse daqui, liga no celular, entra dentro do carro e grava, vai ficar bom. E é a voz que tá no disco até hoje. E é uma das nossas... Isso é muito foda. Cara, gambiarra. Gambiarra massa. Mas eu acho que os melhores momentos ainda estão por vir. Legal. E vocês, Lina e Dati?
Vai, Lina, tô curioso. Porque você tem menos memória que eu. Semana passada, tipo... Eu entrei há pouquíssimo tempo. E aí o Pedro acabou falando, tipo, o momento que eu ia falar. Então já perdeu a graça pra mim. Não, Pode falar brincadeira. Pera, É isso? Vai falar outro? é porque ali foi, tipo, acho que firmou a parceria, sabe? Tipo, mesmo não tendo perguntado nada, mesmo ainda não tendo estabelecido se eu ia entrar ou não, até porque ninguém tinha falado nada, ninguém tinha mencionado a situação, mas ali foi bem divisor de águas, assim mesmo. Uma pergunta legal, já que você ficou sem uma história, né? Eu tenho uma pra você. Como é que foi a sua entrada na banda? Você chegou a fazer teste? Como é que foi com eles? Não, então, eu concorri com mais umas 30 baixistas, eles pegaram mais 30 ruivas. Brincadeira. Teve uma coisa que a gente pediu para ela fazer. Trazer um engradado de Heineken para cada um. Não, mas eu entrei no... Depois desse dia, eu não lembro o que estava acontecendo, a gente manteve contato, a gente estava conversando sempre ainda, e aí, volta e meia, eles mencionavam que estava sendo complicado lidar com a situação de baixista na época, e eu tava naquela banda que não deu certo, e eu tava meio de saco cheio já, meio, porra, vou sair dessa merda. E aí, aí tem uma banda legal pra eu talvez entrar. Aí eu pensei, acho que pode dar certo. Aí soma essa personalidade dela, mais a Heineken. Isso, ganhou. Tá dentro, não tem... Esquece. O resto reprovou porque trouxe escola. Exato. Não, aí nem... Porra, ela ia ser banida. E você, Thales? Cara, acho que para mim, 2 momentos. Primeiro, o início do início, que eu já falei até sobre hoje, esse dia que foi incrível, que teve um show ao vivo no meu apartamento, uma coisa que eu nunca imaginei na vida, e ter conhecido o Pedro, que, pô, além do meu guitarrista, é um dos meus melhores amigos da vida, ter conhecido ele nesse dia, apresentado as minhas músicas e ter visto o show da banda dele no apartamento, ter trocado essa ideia, começado esse embrião que veio a ser a banda, me dá uma nostalgia muito boa, sabe? Aquele sentimento de que algo bom estava se formando. Se eu, sei lá, tivesse um flash do futuro e visse tudo que foi feito desde então até hoje, eu não acreditaria. Acho que a gente teve uma conexão especial, fez algo muito especial. Então, ficaria ali com o início, bem início da banda, logo quando a gente se conheceu. Mas também o presente, acho que não tem nada melhor do que o presente. Naquela época a gente estava muito mais jovem, com uma alma muito mais sonhadora e visionária, e hoje a gente está muito mais velho, muito mais pé no chão, muito mais cansado, com muito mais ressaca, só que a gente entende um pouco melhor como tudo funciona, tá sabendo lidar melhor, criando músicas melhores, e tô ansioso por o que tem por vir, então acredito muito no presente. Porra! Porra! Por isso que ele é o letrista, por isso que ele, porra, é ele. Não é à toa, né? E, gente, foi um prazer conhecer vocês, cara. Adorei a história de vocês. E uma coisa que eu vi que tinha muito foi cerveja. A gente mencionou mais 5 vezes a palavra cerveja. Então tem muito na história de vocês também. É um interesse em comum de todos, eu acho. E, gente, para quem quer acompanhar vocês, redes sociais, tá aqui, não conhece o trabalho ainda, quer ouvir vocês, uma dia que a gente encontra, tá bom? Nosso Instagram é Gas Dance Band, né? E a gente está em todas as plataformas, né, de música, Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, tudo lá. TikTok é o... TikTok. Sigam a gente no TikTok. E a gente tem 2 álbuns, já tem 2 álbuns lançados e agora, né, amanhã, dia 7, a gente tem uma música nova aí saindo. Isso aí, pessoal. Um abraço. Posso Valeu, galera. Luca, valeu, meu querido. Claro. Semana que vem sai meu álbum, então para quem quiser
ouvir. Meu álbum de estreia, carreira solo, dia 13, em todas as plataformas. E para quem gosta da Gas Dance, vai curtir o som também, porque a gente tem muita coisa em comum, tanto que entrei. E é isso. Só que é um som mais... E tem uma música no álbum que é collab com a Gas Dance, né? Tem uma collab com a Gas Dance, então, tipo... Pô, deve ser difícil pra caramba conseguir agenda. Daqui a pouco vai ter que marcar os 2 shows e não soar, né? Tipo, porra... Alguém convida a Lina, né? Fala, pô, tem um show que a Gas Dance nesse lugar. Tenda casada, né? 2 por 1. Fazem de vocês aí, anunciam. Vai ter um after depois com a Lina. E também falar da live, né? Enfim, acabou, da Beta Studios. Acabou de sair. Beta Studios. Um super lugar aqui em Botafogo. A gente fez as lives lá, né? Com o Felipe Areias gravando. E com o pessoal lá do Beta Studio. Pô, a gente lançou agora, eles lançaram em 51 minutos. Lançaram em 7 horas. Então, vai estar lá no nosso Instagram também. Vai estar lá em tudo. Então... Estamos muito sexy. Estamos. Geral de óculos escuros. Aí, um abraço, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Valeu. Prazer. Valeu por receber a gente, Luca. Valeu.